Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei agora que você está assistindo esse vídeo, mas ele é a revisão da nossa prova 3 do exame 35 da Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje nós tratamos do quê? Nós vimos muita coisinha, muita coisa interessante, até um filho bastardo do seu bisavô, que o Pablo, amigo do João Roberto, e aquele resto todo. Bom, prescinde. O que significa prescinde? Prescinde significa não precisa. Tá? E aí nós estávamos conversando a respeito de uma frase bem interessante, que no subestabelecimento sem reserva de poderes é essencial a concordância do cliente para que haja essa transferência de poder. Tá? Então, essa frase aqui está errada. Ela está errada porque a palavra prescindível significa não precisa. Então, essa frase está errada. Depois eu comentei com vocês sobre o prazo de 5 anos para cobrança de honorários advocatícios, tem no artigo 25 do Estatuto da OAB. Tá? Vim aqui explicar um pouquinho a respeito da decisão, a decisão do presidente da OAB, do Conselho Seccional, que for dada, se você recorrer contra ela, o julgamento vai ser feito no próprio Conselho Seccional. Por quê? Porque nós temos uma sala aqui dentro, olha só, nós temos aqui, subseções, Conselho Seccional e Conselho Federal, certo? O Conselho Seccional é isso aqui, é um prédio com salas dentro. As coisas que acontecem aqui dentro têm que ser resolvidas aqui dentro. Então, nós vimos também, lemos no artigo 76 do Estatuto, lemos o que no 76? Lemos que de uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina, o recurso é para o próprio Conselho Seccional. Falei sobre desmembramento de estados e municípios, tá? Desmembramento de estado é feito por meio de lei complementar, de município e lei estadual. Viabilidade social existe só no município, não existe estudo de viabilidade no estado, tá? Sempre feito essas coisas aqui, por meio de plebiscito, uma busca para verificar se o povo quer ou não o desmembramento. Tudo bem? Depois nós vimos aqui, pessoal, um pouco das idades, do 35, 30, 21, 18, para que você possa tomar a posse nos cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, salvo o vereador, que é no dia do registro da candidatura. Vimos um pouco sobre habeas corpus e habeas data, Habeas corpus é um remédio constitucional que busca garantir a sua liberdade, habeas data busca algo que esteja conectado com você conhecer, corrigir ou complementar um dado sobre a sua pessoa. O mandado de segurança, ele é um remédio subsidiário. Se não couber o habeas corpus e habeas data, caberá o mandado de segurança, tá bom? Habeas data, pessoal, tem precedência, tem preferência, perdão, no julgamento que for feito nos tribunais. Só não fica na frente do habeas corpus e do habeas data, tá? Desculpa, só não fica na frente do habeas corpus e do mandado de segurança. Vimos um contexto também a respeito de um empréstimo de competência. Às vezes, o juiz federal, ele tem algumas atribuições do artigo 109, mas às vezes a própria Justiça Federal, ela transfere um pouco de competência para o juiz estadual. E aí, se você está com uma ação na Justiça Estadual, esse caso específico não vai ter recurso para o TJ, sim para o TRF, por conta dessa atribuição de competência que foi dada a um outro órgão do Poder Judiciário. Depois eu comparei aqui a ADI por omissão e o mandado de junção, certo? E eu fiz uma grande comparação sobre a subsidiariedade da ADPF e do mandado de segurança, tá? E falei sobre a ADI por omissão e o mandado de junção, que são duas coisas que buscam o mesmo fim, muito embora o julgamento seja diferente, A ADI por omissão não tem uma sentença concreta, o que acontece diferente no mandado de junção, que tem sim um efeito concreto na decisão, tá bom? Beleza? Os exemplos que eu dei aqui, tá? Não vou repeti-los nesse presente momento. A DPF, eu falei sobre ela, eu disse que ela vai cuidar de coisas, de leis federais, estaduais e municipais, e também das leis que foram criadas antes de 88, de 1988, tá bem? Gente, comentei um pouco com vocês aqui sobre o efeito, sobre a modulação dos efeitos da sentença, que é transformar de ex tunc em ex nunc, certo? Então, a regra é que o controle de constitucionalidade, na hora que ele declara inconstitucional uma lei, ele diz que essa lei nunca deveria ter existido. Só que, às vezes, o caos ele pode se instaurar. Imagina que você tem aqui auditores fiscais que trabalharam por muito tempo em alguns cargos. E se isso aconteceu, fica complicado depois todo o período de trabalho deles ser jogado no lixo. Então, você modula o efeito da decisão. Por meio de 2/3, o Supremo Tribunal Federal ele faz com que o efeito, ao invés de ser ex tunc, seja ex nunc. Ou seja, os cargos estavam errados, mas está errado a partir de agora, porque o que estava antes vai ter validade. Essa é a modulação dos efeitos da sentença. Depois expliquei para vocês também o que é uma norma supralegal. A supralegal é aquela que fica acima das leis, mas abaixo da Constituição. A supralegal é aquele tratado sobre direitos humanos que foi aprovado por um quórum diferente da emenda constitucional. Um tratado que foi aprovado por um quórum de maioria absoluta e maioria simples. Porque se for aprovado por quórum de maioria qualificada, vai ter força de emenda constitucional. Tendo força de emenda constitucional, então vai servir de padrão de controle de constitucionalidade e não vai ser norma supralegal. Vai ser apenas, não somente, apenas não, vai ser uma grande força de emenda constitucional. Tudo bem? Beleza? Maravilha, gente. Vimos também aqui sobre o sistema global, o sistema regional de direitos humanos, tá? Reiterei aqui sobre a Corte Internacional de Justiça, que é diferente do Tribunal Penal Internacional. Um julga países, o outro julga pessoas, tá? Lembrando que o Conselho de Segurança e a Assembleia Geral da ONU, elas pedem pareceres à Corte Internacional de Justiça. Maravilha. Vimos também um pouco sobre os tributos. Falei que a taxa ela é um tributo de competência comum da União, do Estado, do DF e do município. Tá, trouxe a ideia também aqui
de que a iluminação pública, né, não pode ter taxa a respeito desse assunto, mas é possível a contribuição sobre a iluminação pública. Aí, a COSIP é de competência do município, consequentemente também do Distrito Federal. Lembrando, pessoal, que o IGCIR, Imposto sobre Grande Fortuna, Empréstimo Compulsório, Contribuição Social Residual e Imposto Residual, são tributos de competência, né, de criação por meio de lei complementar. Isso significa que não pode ter medida provisória sobre o assunto, tá? Onde houver assunto reservado à lei complementar, não pode ter medida provisória. Depois tratei sobre o tempo. O tempo para que um tributo venha a ser cobrado. A regra é que ele tem que respeitar virada de exercício em 90 dias. Mas alguns não respeitam isso por causa de guerra, por causa de calamidade pública, ou por conta de procurar evitar que algum setor interno no país quebre, tá? Impostos de importação, exportação, operações financeiras. Esses tributos aqui, eles não precisam respeitar nem virada de ano, nem 90 dias. Não precisam respeitar nada. Nós temos a taxa, pessoal, taxa de serviço, né? Expliquei sobre taxa agora há pouquinho. Tem a taxa de serviço, taxa de poder de polícia, tá? E aí, sobre a contribuição de iluminação pública, que estava ali no cantinho. Bom, depois eu comentei sobre licitação de novo e sobre concessões. As concessões são particulares que prestam serviço público para a administração pública, tá? Nada demais. Simplesmente eu expliquei sobre a concessão patrocinada, que até 70% não precisa de autorização legislativa, acima de 70% precisa, certo? Concessão administrativa é quando a própria administração é usuária, né? O usuário de um presídio, por exemplo, ele não vai pagar tarifa, então quem paga é a própria administração pública. E fiz um comentário aqui bem superficial a respeito da lei de improbidade administrativa, em que você não precisa necessariamente se enriquecer licitamente ou causar prejuízos ao erário para que você cometa um ato de improbidade administrativa. Não precisa disso, tá bom? Não há necessidade. Então, consequentemente, é interessante ter isso em mente, porque basta que você ofenda os princípios da administração pública para que você tenha, assim, praticado um ato de improbidade administrativa. Bom, gente, depois nós vimos aqui a formação de um consórcio público. Eu disse que, por meio de um protocolo de intenções, o Poder Executivo ele vai demonstrar o seu interesse em criar uma nova pessoa jurídica da administração pública indireta, só que isso precisa ser confirmado, precisa ser ratificado pelo Poder Legislativo respectivo. Hora que isso é feito, maravilha, tá? Aí nós vamos ter a composição nova da administração pública indireta de cada um dos entes consorciados. Tudo bem? Só um adendo aqui, né, de final, esses entes aqui, eles têm um prazo de 2 anos para poder fazer essa lei. Se qualquer um desses entes aqui não fizer no prazo de 2 anos, ele vai precisar da anuência dos demais entes consorciados para poder entrar de novo no consórcio, senão eles não podem nem entrar. Tá bom? Beleza? Outra coisa interessante também é que a União não pode se consorciar com municípios em que o estado do qual o município faz parte não está no consórcio, tá bom? Depois, uma outra hora, eu desenho sobre isso, mas é bem tranquilo, bem fácil e simples, como tudo na língua portuguesa, gente. Valeu, obrigado por tudo, desculpa alguma coisa, foco, força, fé, farra depois de muito estudo, não deixe de se inscrever no canal, de dar um cliquezinho aí, e de curtir, e esse negócio todo de comentários e tudo mais. E indica para um amigo se valeu a pena, mas se bem que essa revisão aqui é tão rápida que não dá para entender porra nenhuma que eu falei, né? Valeu, gente, tchau, é nóis, até amanhã de manhã, 8 horas da manhã. Se você gostou dessa revisão e está se preparando para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, eu gostaria de te informar que eu preparei um e-book com 10 dicas infalíveis para você conseguir sua aprovação na OAB de uma vez por todas. Essas dicas elas são focadas principalmente em você entender como organizar realmente o seu cronograma de estudos para conseguir sua aprovação. Isso é uma coisa específica para você, não é um cronograma genérico que você compra por aí. Então, se você quiser mesmo, clique na descrição do vídeo aqui para você fazer o download de maneira gratuita com relação ao cronograma em si, tá bom? Gratuita, não é gratuito não, beleza? Valeu? É isso aí, foco, força, fé, fala depois de muito estudo. Tchau!